O Ministério da Cultura apresentou um decreto com mudanças na Lei Rouanet e regulamentações nas leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Letícia Miyamoto está de volta com a gente. Quais são as novidades nessas leis, Letícia? Segundo a ministra da Cultura, Margarete Menezes, as mudanças são direcionadas para levar recursos às regiões do país que nem sempre são beneficiadas, são atendidas pelas políticas públicas atuais. Uma das principais novidades com o decreto é a retomada da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. O órgão teve as atribuições recuperadas, como a de estabelecer prioridades, definir teto dentro das regras do programa e avaliar a própria lei. Outra mudança é a ampliação de investimentos nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil, para assim descentralizar os recursos aplicados na região Sudeste do país. O decreto prevê que as leis de fomento cultural, como agora as também regulamentadas Aldir Blanc e Paulo Gustavo, devem contribuir para estimular a diversidade, a superação do patriarcado e a erradicação da discriminação ou do preconceito, além de estimular as atividades artísticas e culturais promovidas pelos povos indígenas e comunidades tradicionais. Pontos que não eram previstos no último decreto assinado em 2021. Os projetos vão poder ser realizados por um período de até 4 anos, a partir do plano plurianual. E as minutas dos editais vão ser elaboradas de forma democrática e acessível, em conjunto com os conselhos de cultura e outros membros da sociedade civil. A Lei Rouanet deixará de atender a arte sacra, movimento criticado por especialistas. O Ministério da Cultura terá o prazo de 30 dias para editar as novas regras e, assim, fazer com que elas sejam aplicadas. Ok, obrigado, Letícia, pelas informações. Alexandre Borges, vou começar com você, Borges, sua avaliação sobre essas mudanças. Olha, o setor cultural no Brasil, ele realmente sofreu muito na época da pandemia e o último governo também não era exatamente um governo simpático à cultura. Então, foi um setor que sofreu demais, duplamente. E a iniciativa da volta da Lei Rouanet, e claro, precisa ter todo tipo de fiscalização da sociedade para não ter abusos, para não ficar dando dinheiro para grandes produções de artistas consagrados, que não é essa a intenção, né? É uma lei de renúncia fiscal para produções, mas não essas produções que podem se sustentar no mercado, é muito mais para ajudar o fenômeno cultural que liga aos povos. Então você tem um país enorme, um país de dimensões continentais, que realmente precisa de algum tipo de ajuda no folclore, na cultura local. Você ter o senso de brasilidade, ele é muito construído em função dessas manifestações locais que podem sim ter algum tipo de auxílio do governo, sem ideologia, sem ataque, por exemplo, à arte sacra, que faz parte da cultura de todo o Ocidente do Brasil, mas não há problema, é uma bobagem também ultraliberal achar que você não pode ter algum tipo de incentivo à alta cultura e à cultura local, ao folclore, às manifestações regionalistas, porque isso dá o senso de brasilidade e é isso que faz com que a população se sinta brasileira em primeiro lugar. Agora, precisamos, mesmo que resgatando algum tipo de fomento e ajuda à cultura, que é importante, que não tenhamos ideologia, que não tenhamos radicalismo, que não, já tivemos de um lado, já tivemos antes do outro lado, e que esse radicalismo não volte. A gente não quer nem o Roberto Alvim fazendo aquele vídeo tenebroso que ele fez, também não queremos dinheiro para artistas amigos que fizeram campanha, enfim, queremos ajuda para quem precisa lá na ponta, nas manifestações regionais ou na alta cultura, nas orquestras sinfônicas, onde você tem também a elevação do padrão cultural do país, o que é bom para todos. Sem ideologia, apenas a previsão técnica de fazer do Brasil um país com mais educação e mais cultura, ou seja, um país melhor. Para você, Elaine, bem-vinda a essa retomada da Lei Rouanet? Sim, e eu acho que é importante a gente pontuar para as pessoas que estão nos assistindo, porque muito se falou, né, e foi muito veiculado na internet,
que uma determinada atriz global teria ganho 5 milhões de Lei Rouanet. Então, vamos explicar para quem está nos assistindo e nos ouvindo que o governo, com a Lei Rouanet, ele não dá recurso, ele não dá dinheiro para nenhum artista e nem para nenhuma produção artística. Na verdade, o que acontece é que a Lei Rouanet é um incentivo para que as empresas invistam em arte. Então, elas, em vez dessas empresas pagarem uma porcentagem do imposto, elas podem converter este pagamento de imposto em projetos culturais, né? Então, é uma transferência de recursos, mas o governo em si diretamente não deposita nada na conta de ninguém. E nem tampouco concede 5 milhões para ninguém. Ele concede o direito dessa pessoa, né, desse artista, dessa obra cultural, buscar no mercado patrocinadores, empresas que queiram patrocinar o seu projeto até o limite naquela época de 5 mil reais, como foi ventilado. Dito isso, outro ponto a ser explicado. A mudança também que o Ministério da Cultura e o presidente Lula assinaram hoje, também voltam com a criação de um comitê de pessoas especializadas que irão ficar responsáveis pela fiscalização desses recursos e também para olhar projeto a projeto, ou seja, todo projeto cultural passará por este comitê que irá analisar a possibilidade de liberar aí um patamar de troca e de substituição do tributo por dinheiro no mercado entre as empresas. Então, terá um comitê do próprio Ministério fazendo essa análise e dizendo, olha, você pode ir ao mercado buscar 5 milhões, você pode ir ao mercado buscar 1 milhão para o seu projeto e assim por diante. Então, existirá uma comissão e, de novo, o governo não deposita dinheiro na conta de ninguém com a Lei Rouanet. Ele só oferece a possibilidade do artista procurar com empresas a oportunidade de recurso.